Boa noite a todos, estou aqui em nome da empresa Profuse para falar sobre manchas corporais, manchas faciais, tirar dúvidas de todo mundo, falar sobre os tratamentos. Isso é uma ação da empresa em nome de um novo produto que eles estão lançando, que é o Clair Concentré, e me convidaram para falar sobre esse tema, que é um tema que eu adoro. Quero deixar bem claro para todo mundo que eu não tenho conflito de interesse, nem com essa empresa, nem com outra empresa, então eu me sinto muito à vontade de falar sobre tudo, de tirar todas as dúvidas, de explicar tudo que vocês quiserem. Podem mandando pergunta, que eu vou começar a falar, vou começar a explicar, mas adoro interagir, adoro saber que vocês estão aí do outro lado querendo saber mais coisas, já que é um assunto tão interessante, né? Hoje em dia, quem é que não tem manchas? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é a terceira principal questão, principal dúvida, principal queixa dentro dos consultórios dermatológicos em todo o país. E quando a gente fala de consultórios particulares, é a segunda maior causa. Então, todo mundo chega se queixando de manchas, sejam manchas bem mais complicadas, como melasma, sejam outras manchas de corporais, como escurecimento de axila, escurecimento de virilha, manchas relacionadas ao sol. Então, são muitas dúvidas, porque são muitos problemas. Cada um desses problemas tem suas explicações e tem seus tratamentos. Às vezes os tratamentos coincidem, né? Mas às vezes não. Vou falar aqui do principal, do mais queixoso, do que o paciente mais sofre. Vou falar sobre melasma, que eu também sofro. Então eu sei exatamente o que o paciente passa, eu sei exatamente qual é o sofrimento, já sei todas as perguntas. Às vezes os pacientes já chegam, eu falo, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre melasma. Eu passo assim meia hora falando, falei, pronto, tirei todas as suas dúvidas antes dele perguntar. Mas depois ainda vem mais outras perguntinhas, porque nunca se acaba o tema melasma, né? Gente, melasma é uma doença crônica, infelizmente. A gente brinca, mas é um tema que quem sofre desse mal, sabe o quão constrangedor, o quão sofrido é um problema como o melasma. Às vezes parece bobeira, né? Porque não dói, não faz mal à saúde, mas traz muitos constrangimentos, traz muitos problemas psicossociais, problemas de relacionamento, às vezes problemas relacionados à sua vida social, de esportes. Quem é que não gosta de esporte ao ar livre, praticar esportes, fazer uma caminhada, ir pra praia? Mas quem tem melasma sabe que isso fica comprometido. Então a gente vê isso, vê esse sofrimento no paciente. Então, por mais que a gente pense que é uma bobeira, que é uma coisa besteira, só uma mancha, quem tem melasma sabe, não é só uma mancha. Qual é o problema do melasma? É porque ele é uma doença crônica, não é uma coisa que você vai tirar facilmente e vai tirar definitivamente. Então, todos os tratamentos que nós temos no mercado são para ajudar no clareamento e para tentar estabilizar a mancha. Mas muitas vezes a gente não consegue nem o clareamento completo e nem estabilizar a mancha. Mas uma coisa é certa, não podemos desistir. O melasma, ele é crônico e progressivo, ele não para. A tendência do melasma é sempre piorar, principalmente para quem mora em lugares de muita radiação solar, como é o caso de Fortaleza, onde eu moro, como é o caso do Nordeste. Outras áreas do país também tem grandes radiações, mas que vai mudando essa radiação ao longo do ano, ao longo das estações do ano. Aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, não é bem assim. A gente tem uma radiação muito maior, índice de radiação muito maior, e isso tudo interfere no melasma. Então é uma doença que a gente não pode parar, a gente não pode esperar que ele vai melhorar, porque ele não vai melhorar sozinho. Então a gente precisa sim dos tratamentos. Vou falar sobre os principais tipos de tratamento, mas dar um pouquinho, dar esse resumozinho sobre o melasma. Então é uma doença crônica que aparece em qualquer pessoa, mas é mais predisponente em pessoas de pele mais escura, peles mais morenas, mas pode surgir em qualquer pessoa. É mais comum nas mulheres do que nos homens, mas pode pegar ambos os sexos. Pode pegar qualquer idade, mas é mais comum em mulheres na idade fértil. Quais são as principais causas de melasma? Um deles é a predisposição genética. Isso aí é mandatório, não tem como a gente mudar isso aí. Então você nasce com a predisposição genética, mesmo que não tenha ninguém na família, mas você fala, mas eu sou o único, ninguém tem. Tá, você tem a predisposição genética. Depois vem outros fatores, que são os fatores chamados externos, que são sol, como eu já falei, a luminosidade, cidades com mais radiação solar, como é o caso de Fortaleza. Então o sol é extremamente importante quando o assunto é melasma. Uso de terapias hormonais, seja reposição hormonal, seja uso de anticoncepcional, seja doenças hormonais. Então a questão hormonal influencia bastante. Esses são os três principais fatores relacionados ao melasma, outras coisas também, mas são os três principais fatores.
Tá, beleza, já fizemos um resumo do que é, mas vamos falar agora sobre os tratamentos, que é o que todo mundo quer saber. Kaline, como se trata melasma? Vou falar sobre as outras manchas, tá, gente? Mas eu foquei nesse aqui porque é o principal, que todo mundo chega chorando no consultório. Melasma, o principal tratamento é o clareamento, né? E o segundo principal tratamento é como não fazer escurecer. Então a gente tem duas linhas de tratamento. Como barrar o escurecimento, como fazer parar a produção da mancha e como clarear aquela mancha que já está lá. Como eu disse, parar completamente, nunca mais ter a mancha, nunca mais escurecer, isso não existe. Mas a gente tem como segurar, como bloquear. O principal tratamento para se bloquear a produção de mancha é o uso do filtro solar. Então não é qualquer filtro solar. A gente sabe que no mercado tem uma gama enorme de filtros solares. Graças a Deus a indústria farmacêutica vem sempre ampliando com filtros solares cada vez melhores, com amplo espectro de proteção, mas existem filtros solares específicos para se tratar uma doença como melasma. São os filtros solares com pigmento, com cor. Porque já foi provado que esses pigmentos, principalmente substância como óxido de ferro, presente na maioria dos filtros solares com cor, consegue proteger ainda mais os pacientes que têm melasma. Mas existem outros pigmentos que a indústria farmacêutica utiliza para fazer a reflexão dessa luz, para bloquear a penetração dessa luz na pele e ajudar a manter a manchinha do melasma segura, controlada lá. Esse é o principal. Mas existem outras coisas que fazem também o melasma estacionar, como o uso dos antioxidantes. Então já é sabido que antioxidantes, como a vitamina C, mas outras substâncias antioxidantes, conseguem segurar, barrar a produção da mancha, a produção da melanina, a produção daquela cor em excesso. E esses produtos antioxidantes, a indústria farmacêutica está usando não só nos protetores solares, mas também nos agentes clareadores, nos produtos clareadores. Além desses ativos de proteção, de diminuir a produção da melanina, diminuir a piora da mancha, nós temos os tratamentos clareadores. Tratamentos clareadores, nós temos o tratamento em casa, que são os cremes clareadores, e temos os tratamentos no consultório, que aí vem peelings, químicos, aquele microagulhamento, aquele rolinho que a gente fala, os lasers. Então existem tratamentos no consultório médico para se conseguir o clareamento dessas manchas. Mas em casa, o que nós temos? Agentes clareadores, que aí tem vários no mercado também. Alguns bons, uns mais potentes, mas ao mesmo tempo mais irritantes. Alguns mais brandos, mas que conseguem não irritar determinadas peles, principalmente as peles mais sensíveis. Então a escolha do produto vai depender do seu dermatologista. Ele vai avaliar o seu caso, vai investigar o seu caso, a sua pele e saber qual é o melhor produto para o seu caso, para conseguir o seu clareamento. Agentes clareadores com protetor solar e uso de antioxidantes vai ajudar o melasma com certeza a clarear. Uma pergunta que se faz, eu consigo só tratar sem precisar do médico que eu digo não, a consulta precisa, mas dos tratamentos no consultório médico, pode sim. Às vezes, principalmente quando o melasma é recente, a gente consegue um clareamento só com o uso de produtos tópicos em casa. Existem produtos no mercado, como eu falei, com alguns agentes mais, digamos, mais potentes, mas como eu falei, um pouco mais irritantes. Existe uma fórmula muito comum, muito conhecida no mercado, no meio médico, que é a tríplice, que a gente chama de tríplice, que é o uso de ácido retinóico com hidroquinona e corticoide. E o mercado vem lançando muitos outros produtos, como é o caso aqui do Claire Concentré, produtos que não usam esses ativos por alguns motivos, e isso é mais uma arma no arsenal do dermatologista. Então usa outros ativos. Esse aqui e alguns produtos do mercado usam agentes clareadores, usam agentes antioxidantes, como eu falei que eles estão usando agente antioxidante junto com as fórmulas clareadores, usa agentes anti-inflamatórios. A gente sabe que no melasma existe uma inflamação crônica. Hoje existe um componente chamado de melasma vascular, que é a presença de microvasculatura no melasma, que faz o melasma ficar cada vez pior, progredir mais rápido e ficar mais resistente a alguns tratamentos. Então eles já entenderam isso aí, graças a muito conhecimento, a muitas pesquisas, e estão escolhendo os ativos para produzir um produto que age em todas essas frentes. Então nós temos niacinamida, que é um produto altamente antioxidante e, como eu falei, anti-inflamatório, justamente por conta dessa questão da inflamação vascular que eu falei.
Existe vitamina C, que é um potente antioxidante, já comprovada a sua eficácia no tratamento do melasma, porque tem ação não só clareadora, ao inibir a tirosinase, que é uma palavrinha que vocês não conhecem, mas que tem a ver com a formação da melanina na fisiopatologia do melasma, e também tem ação antioxidante, de prevenir, de diminuir a produção da mancha, mas também de barrar a penetração do sol e a penetração da radiação, que vai provocar uma piora desse melasma. Então, vitamina C, niacinamida, no caso desse produto aqui, eles falaram do ácido gálico, que é uma molécula relativamente nova, que também está sendo usada, que tem ação antioxidante e ação clareadora também. Então, a indústria pesquisa, vê quais são os principais ativos, quais são os ativos que eles querem escolher e colocar naquele produto, para que tenha ação clareadora. Existem, como eu falei, outros produtos no mercado que fazem essa junção, cada um tem a sua escolha, as suas pesquisas, os seus estudos, os seus pacientes, os seus modelos. A gente recebe isso, a gente médico recebe isso, fica feliz em saber que nós temos vários produtos para a gente poder escolher para aquele tipo de paciente, para aquele caso. Fez essa ação clareadora, aí vai para casa, o paciente utiliza os clareadores, clareou, ótimo, o paciente fez o tratamento em casa, não vai precisar de tratamentos complementares no consultório. Clareou, mas não foi o suficiente, nós temos tratamentos, como eu falei, lasers, peelings, outros tratamentos no consultório médico para poder ajudar esse paciente. Não clareou nada, nós também temos isso aí para ajudar. Então, vai depender da sua resposta a escolha de tratamentos complementares ou não. Doutora, aqui a gente tem uma telespectadora chamada Poliana. Ela pediu para você falar um pouquinho mais sobre o melasma vascular. O melasma vascular é uma entidade relativamente nova. A gente não usava esse termo antigamente, se falava melasma. E só que a gente via que tinha alguns melasmas que tinham uma coloração mais rosada. E com estudo, né, com aparelhos que fazem aumentar isso aí, existe hoje aparelhos de foto que o médico utiliza no consultório, que fotografa o rosto do paciente, joga para um programa de computador e consegue ampliar, ver essa pele mais profundamente. Existem outros estudos que, como eu falei, a indústria e pesquisadores fazem também, e viram que nesse melasma existe um componente vascular, são microvasos, que ficam mais superficiais. A gente vê, inclusive, até com a lupa no consultório médico, a gente bota a lupa e fala, cheio de vasinhos aqui, vasinhos bem pequenininhos, que dá essa coloração rosada, mas o mais importante, dá uma resistência maior a esse melasma. É um melasma que a gente usa não só resistência, mas uma resposta exacerbada ao uso de alguns ácidos. Como eu falei desses ácidos mais potentes, mas que algumas peles não conseguem resistir. Um deles é esse melasma vascular. Peles que têm o melasma com essa microvasculatura, na hora que a gente usa o comum. Nesses pacientes, eu não posso só pensar em clareamento. Vamos aqui clarear, vamos botar um ácido clareador. Eu preciso também tratar essa microvasculatura. Aí tem alguns tratamentos próprios para isso. Existem ativos no mercado, como eu falei, da niacinamida, que vai ajudar. Existem lasers para isso. Muitas vezes a gente usa laser vascular para diminuir essa microvasculatura para a gente conseguir o clareamento. Então fica muito mais complexo e a gente precisa agir com muito mais ativos e tratamentos específicos. Doutora, a Jaqueline, ela pede para você falar um pouquinho sobre clareamento nas axilas e virilhas. Pronto, falei aqui um bocado sobre melasma, tá, gente? Vamos pular um pouquinho aqui, vamos falar sobre outras manchas, né? Existem manchas no rosto, existem manchas corporais. Das manchas corporais, a queixa mais comum que o pessoal chega mais perguntando sobre são os escurecimentos. Escurecimento principalmente de dobras. Escurecimento de axila, escurecimento escurecimento de virilha, escurecimento de outras partes do corpo, cotovelos, outras partes do corpo. Não deixa de ser mancha, a gente também vai agir da mesma forma que eu falei. Vai usar agentes clareadores, seja os cremes clareadores para se usar em casa, ou os tratamentos clareadores como laser, peeling, para se usar no consultório médico e tentar não escurecer. Nesses casos de escurecimentos corporais, a gente não entra tanto em questão dos filtros solares, como é o caso do melasma, porque a radiação solar tem pouca influência nisso aí. Tem sim, porque o sol sempre vai escurecer o que ele quiser escurecer, mas não é o principal fator. O escurecimento nesses locais acontece muitas vezes por uma inflamação ou irritação nesses locais. Por exemplo, a axila. O que irrita a pele da axila? Uma, depilação. Seja lâmina, de barbear, seja cera, linha, o que você utilizar para depilar essas áreas
vai provocar uma irritação nessa pele. E algumas peles, é comum em muitas, mas algumas peles respondem a essa inflamação escurecendo. Imagina uma inflamação crônica, imagina que a gente depila o tempo inteiro. A gente não depila só uma vez, a gente depila várias vezes. Então essa depilação repetida nesse local vai provocar essa irritação e consequentemente o escurecimento desses locais. Outro fator é o atrito. Então são locais de dobra. Por que escurece mais locais de dobra? Porque a gente atrita com os braços, atrita com as roupas. É muito comum, ó, no meio de pernas, no meio de coxas, pessoas que têm coxas muito juntas, quando ela roça ali, aquele atrito também faz um escurecimento. Então nesses tratamentos a gente vai usar agentes clareadores. Só que em locais de dobras, a gente não pode usar agentes clareadores contendo algumas substâncias muito irritantes, como por exemplo o ácido retinóico. Se a gente coloca ativos que tem no mercado ou manipulados com ácido retinóico em dobras, é muito comum a gente fazer uma irritação ainda maior e escurecer ainda mais. Acontece o paciente chegar e falar, doutora, queimou, eu usei um ácido por conta própria, ou então o ácido que a médica tinha me passado pro rosto, eu peguei e botei na axila e queimou, ó, quando você vai ver, tem ácido retinóico ou alguma substância mais potente, mais irritante, e ele colocou em locais que não deveria colocar. Então tem que ser produtos, tem que ser ativos que possam ser usados nesses locais, que vão ajudar no clareamento, mas sem irritar, porque a irritação vai piorar. Então isso serve para axila, serve para virilha, serve para pescoço, serve para o meio das coxas, como eu falei, serve para cotovelos também. Mais alguma pergunta? A Jéssica, ela pede para você falar também sobre clareamento de manchas de acne no rosto. Certo, tocou um assunto que parece a mesma coisa, mas é um assunto ainda mais complexo. A gente fala manchas de acne, às vezes o paciente confunde, mas cicatrizes de acne. Existem as manchas, a mancha ela é uma cor diferente da sua pele. Ou mais amarronzado, ou mais arroxeado, às vezes avermelhado, das cicatrizes de acne. Tudo que inflama, gente, a pele, tudo que provoca uma inflamação crônica na pele pode manchar. Por que quando a pessoa tem um espinho, fala, não cutuca, porque se você cutuca, inflama mais, vai manchar. Não vai pro sol, que aquele local que está manchado ou que está inflamado, vai manchar. Não deixa a espinha muito tempo aí, vamos tratar ela logo, porque se ela ficar muito tempo lá, aquela inflamação, vai manchar também. Então, a mancha é uma coisa. A cicatriz é outra coisa. Depois que passa todo o processo inflamatório, forma uma cicatriz. É uma cicatriz mesmo, um buraco. Às vezes o paciente tem as duas coisas, cicatriz com mancha. Quando a gente fala cicatriz, existem outros tratamentos que eu não vou entrar aqui em questão para não ficar muito longo. Mas quando se fala manchas de acne, entra os mesmos critérios que eu já falei aqui. Nós vamos tentar clarear, seja com agentes, com cremes clareadores, produtos tópicos, que vai passar no rosto, o paciente usa em casa, normalmente à noite, às vezes tem produtos que podem ser usados de dia e de noite, mas a gente usa em casa, tem um tempo, leva um tempo, tem que ter paciência para os tratamentos tópicos, leva um tempo e vai clarear. Às vezes a gente precisa dos lasers, dos peelings, de outros ativos para clarear essas manchas, ok? Doutora, a Viviane, ela diz que ela tem sinais no rosto e sabe que são manchas do sol e pergunta o que ela pode fazer. Sinais no rosto. Depende dos sinais, né? Se for sinais de origem genética, são os nevos, que a gente chama de nevos, vai depender do nevo para fazer a indicação. Alguns nevos, a maioria das vezes a gente precisa fazer retirada cirúrgica, é outra questão. Eu acho que quando ela fala desses sinais, ela está falando de manchas, como por exemplo sardas ou melanoses solares, que são provocadas pela ação do sol. Nesses casos, os cremes clareadores clareiam muito pouco. A gente usa, mesmo aqueles mais potentes, a gente usa, vai dar uma clareada, claro, porque muitas vezes o paciente não tem só a sarda, que a gente chama de efélite, ou não tem só a melanose solar, às vezes tem uma hiperpigmentação, um escurecimento mesmo dessa região. Aí os agentes clareadores vão conseguir clarear, os cremes clareadores vão conseguir clarear. Mas as sardas, que a gente chama na dermatologia de efélides, e as melanoses solares, a gente vai precisar de aparelhos, ou lasers, ou luz pulsada para conseguir o clareamento dessas lesões. Doutora, a Zilma, ela também pede para você falar um pouquinho sobre o clareamento de manchas nas mãos. Tá. Mancha nas mãos, como eu falei, pode ser aquelas manchas que o pessoal fala mancha de sol, ou mancha senil, ou mancha da idade, que denuncia a nossa idade, né? São as melanoses solares. Realmente, a gente fala que são manchas senis, que são manchas da idade, porque demora anos e anos de exposição ao sol para aquilo aparecer nas mãos. Então, normalmente aparecem pessoas com de idade um pouquinho mais avançada, não vai aparecer em adolescentes, por exemplo. Então, no caso das melanoses solares, como eu falei, os agentes clareadores, os cremes clareadores vão clarear muito pouco.
mas vale a pena utilizar. A gente vai precisar usar os lasers, que são lasers apropriados para isso aí, ou luz pulsada, ou existem uns peelings próprios para se usar em cima da manchinha para a gente conseguir o clareamento. Mas se ela estiver falando de outras manchas nas mãos, como por exemplo um escurecimento das mãos. As mãos é um local, é onde a gente usa, né, para se pegar em muitas coisas. É muito comum, chega às vezes no consultório, o paciente reclamar que a mão está mais escurecida e não sabe por quê. Sabe uma coisa que acontece muito e ninguém se atenta, é o uso de produtos cítricos, seja sucos, caipirinhas, picolés, na praia. E essas substâncias cítricas em contato com o sol pode provocar escurecimento de alguns locais do corpo, principalmente as mãos, que é o que a gente usa para fazer a caipirinha, prepara lá, corta o limão, espreme, ou para comer ostra, espreme lá e tal, e esquece, tá ali na praia, continua, o sol fica ali e mancha principalmente essa lateral aqui das mãos, que é onde entra mais em contato com esses produtos, com essas substâncias mais cítricas. Nesses casos, aí os cremes clareadores vão clarear mais, vão ter uma ação melhor. E aí usa em casa, quando não clarear, tem os tratamentos clareadores, como eu falei, para fazer no consultório. Doutora Kaline, aquelas manchas que normalmente são características das pessoas que têm resistência insulínica, elas clareiam com um produto tópico ou com tratamento no consultório dermatológico? Excelente pergunta. Isso é chamado de acantose nigricans ou acantose nigricante. É uma manifestação que acontece na pele em decorrência da resistência à insulina. Pacientes que têm pré-diabetes ou diabetes, ou pacientes que estão sobrepeso ou obesos. Quando você tem essas mudanças de peso, por exemplo, você pode ter mudanças hormonais que levam a essa situação que nós chamamos de resistência à insulina. É um termo um pouquinho técnico, mas o que acontece? Nessas pessoas tem um escurecimento na região de dobras, principalmente pescoço. É muito comum a gente ver. Às vezes o pessoal até brinca assim, olha, é sujeira. Não é, gente, é escurecimento. E no caso da acantose nigricante, acontece um escurecimento e uma engrossada pele. A pele fica mais grossa, mais espessa mesmo. Essa é a acantose nigricante pura, verdadeira. Então, nesses casos, o principal tratamento é a perda de peso ou tentar reverter o quadro de resistência à insulina. Então, isso aí passa pelo endocrinologista, que vai ajudar muito mais do que o dermatologista. Mas a gente usa agentes clareadores. Ajuda sim, não é o principal tratamento. Enquanto ele não resolver a questão da resistência insulínica, não há clareador que vai conseguir clarear, mas durante o tratamento ou depois o paciente volta, olha, melhorou muito quando eu perdi o peso, melhorou muito quando eu resolvi a minha questão da resistência insulínica, mas ainda ficou um pouquinho escuro. Aí a gente usa os agentes clareadores, os cremes clareadores e a gente consegue melhorar sim. Doutora, a Cristiane quer saber, como posso saber quais tipos são as minhas manchas? Aí tem que estudar dermatologia, aí é o dermatologista. É muito comum a gente falar mancha. Boa pergunta isso aí, sua, porque eu escuto isso o tempo inteiro. Ó, Kaline, eu tô com uma mancha, o que será? E como é que eu faço pra descobrir qual é a mancha? Eu falei, gente, até eu preciso avaliar melhor, pegar, olhar, tocar, fazer alguns exames, pegar até lupa para tentar descobrir que mancha é aquela. Às vezes a gente confunde o escurecimento do rosto, se é ou não é melasma. É muito comum no dermatologista o pessoal mandar fotinha, né? Manda fotinha do WhatsApp, parentes, amigos, fala, Kaline, o que é isso aqui? Vamos olhar, né? Vamos examinar. Então, o diagnóstico de uma mancha, o diagnóstico de uma doença, vai além do que você está vendo. Precisa de toda uma investigação, precisa conversar. Às vezes é muito rápido. Às vezes um melasma bem característico, você bate o olho e fala, isso aqui é melasma. As melanoses solares, sardas, ó. Não precisa ser expert para saber o que são sardas. Mas às vezes você não tem como ter a certeza, como eu falei, precisa ver, precisa tocar, precisa examinar para falar, olha, isso aqui não é sarda, isso aqui são melanoses solares provocadas pelo sol. Isso aqui não é melasma, ela está com a região escurecida do rosto por outro motivo, às vezes até uso de produtos, às vezes perfume. Tem pessoas que escurecem a região aqui, você fala assim, acantose nigricante, né? Quando você olha e fala, não, isso aqui não é acantose, gente, tá só escuro aqui. O que é que você usa? Eu passo muito perfume nessa região. Passa perfume, muitas vezes tem álcool, outros ativos ali, pega sol e escureceu. Então, precisa examinar, precisa ver com detalhezinho para diferenciar, porque tem muitas manchas que se parecem, pode confundir. Doutora, a Poliana quer saber se manchas de sol, se elas saem com dermocosméticos. Depende das manchas de sol, como eu falei. A melanose solar, que é umas manchinhas arredondadas, como eu falei, aquelas que vêm nas mãos, ou algumas pessoas têm aqui, ou tem nas costas,
no colo aqui. A melanose solar mesmo, ela não vai sumir com cremes clareadores. A gente vai precisar, como eu falei, de laser, luz pulsada, alguns aparelhos médicos para poder conseguir o tratamento. Mas algumas manchas provocadas pelo sol, como por exemplo um escurecimento geral, não a mancha, uma melanose, o melasma é provocado pelo sol, mas se for, como eu falei, no momento mais inicial e a pessoa tiver uma pele que responda bem, a gente pode, com os agentes clareadores, com os cremes clareadores, eliminar quase completamente ou completamente a mancha, dependendo do caso. E agora a última pergunta é, doutora, a Kathleen, ela perguntou se melasma pode aparecer apenas em gestante, porque ela não toma sol, e ela tem no buço. O que ela pode fazer? Não, apareceu em mim, eu não tava nem gestante. A história da gestante, gente, né? Boa pergunta dela aí, é porque todo mundo fala, o melasma é da gestante, né? Eu nunca engravidei, doutora, como é que eu tenho melasma? Existe, como eu falei da questão da gravidez, quando eu falei de melasma, eu falei, existem agentes hormonais, fatores hormonais que podem induzir o aparecimento do melasma. Um fator hormonal muito importante que pode induzir a pessoa a apresentar melasma pela primeira vez é a gravidez, porque existe uma mudança hormonal grande na gravidez. Existe um aumento de um hormônio na gravidez que estimula o escurecimento de várias partes da pele e do corpo. Por isso que a gente vê, ó, a auréola escurece na gravidez, aquela linha aqui na barriga, chamada linha nigra, aumenta e o melasma pode surgir. Existe um termo técnico na medicina que a gente fala que aquele melasma que surgiu só na gravidez é chamado de cloasma. Hoje a gente nem usa mais isso, a gente fala melasma mesmo. Pode surgir lá. Alguns casos raros, o melasma pode ficar só na gravidez. O paciente tem um bebê, faz o tratamento e ele desaparece, uma sortuda. Desaparece e não se sabe por quê, foi só naquele momento e deu tudo certo. Mas a grande maioria das vezes, a gravidez é só um fator desencadeante. O paciente já tem a predisposição genética, a gravidez é aquele fator desencadeante, o melasma apareceu, o neném, né, nasce, ela vai tratar e fica com aquele melasma para sempre. Então a gravidez é um dos fatores, mas não quer dizer que a gente precisa engravidar para ter melasma. Se você tem a predisposição genética, você mora numa cidade que tem radiação solar, você não cuida da sua pele, não se protege do sol, o melasma pode aparecer a qualquer momento. Mesmo em pessoas jovens de 20 anos, sem nunca ter tido filho, nem ter feito reposição hormonal, nem nada disso, infelizmente. Vamos encerrar. Adorei participar, agradeço demais o pessoal da Profius por esse convite. Quem me conhece dentro da Profius sabe o quanto eu gosto de falar, quanto eu gosto de fazer meus vídeos no Instagram, então pode seguir aí, Instagram, @DRA, doutora Kaline Ferraz. Faço muitos vídeos, faço muitas histórias falando sobre várias coisas. Uma das coisas que eu falo é melasma, outros tratamentos também. Então agradeço demais a Profius por confiar em mim nesse momento de estar aqui tão importante para eles do lançamento desse produto tão maravilhoso que está aí no mercado para nos ajudar com o tratamento de manchas. É mais uma arma poderosa no tratamento das manchas. Pode ser usado nas manchas, como eu falei, escurecimentos corporais, como pode ser usado em melasma e outras manchas na face também. Consulte o seu dermatologista, tire suas dúvidas, não faça tratamentos intempestivos, que você pode piorar, agravar ainda mais o problema que já está ali afligindo. Então procure seu dermatologista, quem você confie, e use sempre os melhores produtos para que você tenha um resultado satisfatório como você quer e você merece.